Ruth Castro em Fala aí Brasil. Fala aí Brasil, meu povo, minha pova, meus amores, minhas amoras, como estamos? Gente, nós estamos cada vez melhor, né? Nós vamos falar um pouco sobre a bomba que caiu, que é nitroglicerina pura, não só aqui no país, mas pelo mundo, né? A dupla dinâmica Trump e Musk jogaram literalmente uma bomba, principalmente para os nossos interesses. Essa bomba é do bem. Agora, para muitos, terrível. É uma das bombas mais terríveis. Bom, eu acho que todo mundo já ouviu falar, né? É o assunto do momento, no site do Trend Top, desde ontem, né? Que é sobre a USA. Nós vamos falar um pouco sobre isso, tá? Só para dar o nosso parecer, né? Porque eu acho que vocês já estão sabendo de tudo. Mas antes, gente, eu quero trazer uma coisa que eu vi ontem, tá? Muito interessante. Tá, eu vou até deixar o link para vocês aqui. Eu vi um vídeo, Veneco, uma coisa assim, tá? Ontem, ele falando, vou mostrar para vocês um pouquinho, tá? Eu até, quando eu tava vendo, eu peguei o celular e gravei do celular para não comprometer a imagem nem nada, né? Porque é sério. Tá? E tem a ver com isso, só que uma coisa bem brasileira, tá? Vamos ouvir o que ele tem a dizer e a gente vai analisar só um pouquinho. Aí a gente passa para o USA, tá bom? Está acontecendo uma coisa, um movimento muito estranho no YouTube. Eu sabia que subiria. Como todos nós sabemos, o Marçal é um cara rico, ele tem dinheiro para entrar em contato com alguns youtubers e oferecer uma grana, como ele fez na eleição de 2022 para a Prefeitura de São Paulo, 2024 para a Prefeitura de São Paulo. Inclusive muitos influenciadores vieram a público para dizer que estavam ganhando 3 mil, 4 mil, 5 mil por mês, pago pelo mesmo. E agora está começando a haver um movimento estranho, esquisito, né? Eu já tinha trazido um vídeo aqui sobre essa pessoa, que é o Tio Lu, mas apareceu um outro youtuber também, que tem tirado muito benefício do povo da direita, trazendo vídeos engraçados, um cara divertidão, engraçadão, e daí por diante, e acaba cativando a plateia, né? Eu vou mostrar para vocês agora, vou explanar para vocês, eu vou trazer o contexto da coisa. Vamos lá. Então, gente, eu vou concordar com ele que esses dois em questão estão envolvidos, que recebem dinheiro para mudar a cabeça sutilmente das pessoas, começarem a detonar Bolsonaro, e não é de hoje, principalmente o tio Lu, apesar dele ter feito vídeo dizendo que se arrependeu e tal. Não vou. Mas que, gente, eu acredito, sim. Eu acredito, gente, a gente tem lá no topo da cadeia alimentar, né, os coronéis partidários, junto com os nossos supremos, fazem o que querem, compram. O que foi o mensalão, o petrolão e etc? Compra. As pessoas se vendem, sim, tá? E os youtubers são aqui para ganhar dinheiro, tá? Lembrando, gente, eu não sou youtuber, eu não tô aqui todo dia, toda hora, eu não vivo disso, mas os youtubers que estão
o tempo todo, fazendo vídeo, jogando. Gente, eles estão pensando na remuneração deles, né? Então vamos ver só um pouquinho mais, tá? O embasamento dele. O governo Jair Bolsonaro, eu critiquei muito o governo Jair Bolsonaro justamente por conta desse tipo de coisa aí. Só que... E não aprendeu nada. Tio Lu, tu não aprendeu nada, tio Lu. Tu não aprendeu nada. A política não é do jeito que tu quer, não. A política é do jeito que as coisas são. E ponto final. Quem manda é quem tem maioria. Quem tem maioria é o Centrão. Se o Centrão elegeu, acabou, filho. Acabou. Agora as comissões não são mais importantes. A vice-presidência agora da Câmara e do Senado não são mais importantes agora. Eu acho inacreditável, eu acho incrível um negócio desse, rapaz. Como é que um cara tão inteligente, eu não consigo entender. Eu fico perplexo de ver um negócio desse, rapaz. Então, é sobre isso, foi o que eu falei. Quem manda são os coronéis. Eu já fiz vídeos lá atrás falando do poder do Centrão aqui. Né? E sim, é o tal do Centrão, tá? Que manda em tudo. Então fica meio complicado, né? Os conchavos, os mensalões, que nunca pararam. Nunca. Ao contrário, vieram com carga máxima financiando além dos congressistas, se é que me entendem. Vê mais um pouquinho. Isso aqui é um americano. Tem esse outro cara aqui que saltou com uma história esquisita, rapaz. Eu sou inscrito no canal dele e ele faz uns vídeos meio engraçados, né? O cara skate e tal, tira muita onda, dá risada e tal, e blá. Mas veja como o discurso é muito parecido ao discurso do tio Lu. Depois de se unir à esquerda, os nossos heróis, os nossos bravos guerreiros vieram dizer por que tiveram que se unir à esquerda. Depois de se unir à esquerda, ainda tem gente da direita, bolsonarista, que me assiste no canal desse. Se você já está vendo que os caras estão começando a querer mudar a narrativa, a história toda, para tentar novamente dividir a direita, será que você não consegue perceber? Vamos lá, vamos continuar. E dar as desculpas esfarrapadas de sempre. Vamos lá, Gustavo. Desculpas esfarrapadas. Meu amigo PL podia ter votado em peso, em quem eles quisessem, no candidato deles. Não ia pegar nada. Não ia pegar nada. Que o Centrão já tinha escolhido o presidente da Câmara dos Deputados e também o presidente do Congresso Nacional, que é o Senado da República. Bom, gente, é isso, ele não falou mentira. Nós sabemos bem. Não adianta nada. Nada. Tá? Porque já estava tudo combinado, nós sabíamos, e eu só trouxe isso porque agora, dia 1º, né, foi eleito os novos presidentes da Câmara e do Senado, né, e era o conchavo de sempre, a gente não tem o que fazer. A gente pode espernear o que for, mas não tem o que fazer. Quanto a esses dois, gente, eu também sigo, eu não sigo o tio Lu, já deixei, ó, lá atrás, quando começou a história, tá? Dele bater em Bolsonaro junto com aquele monte, Nando Moura e etc. Veio uma turma, né? Uma leva. Ele começou com isso, junto com os youtubers da época, que eu nem faço questão de lembrar o nome, eu deixei de seguir. Eu sigo o Conectado, o canal Conectado, do Ricardo Dias, eu realmente dou boas risadas com ele, mas sim, o discurso está estranho. Eu posso dizer que eles, ou pelo menos o Ricardo, está recebendo do Pablo Marçal? Não. Até porque, na época que eles, o tio Lu e os outros se tornaram grandes, ninguém sabia quem era o Ricardo Dias e o canal Conectado. Tá? E se nós lembrarmos, sim, Pablo Marçal foi candidato lá atrás. Foi candidato. Tá? Ele não apareceu só agora em 24. Então, faz sentido? Faz. Seriam esses dois vendidos? Não sei. Mas que alguns são. E que Pablo Marçal tem grana
para pagar, e nós sabemos o quanto ele é ambicioso, tá? E isso mexe com a cabeça da gente, porque eles têm bons argumentos, e assim, até a página 2, a gente fala, é verdade, mas é até a página 2, porque se a gente se aprofundar, nós vamos ver que é isso que acontece lá, e não é de hoje, não é de hoje. Nós sabemos tudo o que aconteceu com o Bolsonaro desde que ele entrou, tá? Os próprios que foram eleitos com ele se voltaram contra ele de repente. Por quê? Por quê? Né? E aí sim, gente, leva a gente, eu trouxe isso porque é o que eu tô falando para vocês. Tá lá fora, o USAID, sim, mas aqui dentro as coisas sempre aconteceram e vão continuar acontecendo enquanto nós não abrirmos mais os nossos olhos. Porque o brasileiro é emocionado, não falou bonitinho, pronto, a gente já está amando, comprando. Não é assim. E esse Pablo Marçal, eu falei na época da eleição, não compro. Não compro. Ou seja, tá? você entende como é que o cara consegue... E eu tô com uma suspeita de que Pablo Marçal esteja por trás dessa rapaziada. E aí, é isso. Ele mostrou um pouquinho dos comentários, eu não mostrei, porque é isso divide, isso mexe com a cabeça das pessoas. Os desavisados que não vai pesquisar mais, não vai esperar, não vai ter calma, pronto, já está adotando, tá? Eu vou deixar o link do canal dele, tá? Aqui embaixo. Depois vocês deem uma olhada lá e agora a gente vai para nossa pauta, né? Então, gente, a gente vai começar tentando entender o que é o USAID, né? É como se fosse uma ONG, tá? Aid quer dizer ajuda, tá? Então, é um órgão, tá? Para fins de ajuda humanitária, tá? Dos Estados Unidos, por isso o USAID. USA, né? Que é dos Estados Unidos, e aid, de ajuda humanitária. Só que, gente, foi criado para isso? Foi. Mas trabalhou para isso? Não. E isso é muito tempo, muito tempo. Inclusive, eu não vou trazer aqui porque senão vai ficar gigantesco, mas o Kim Paim fez um dossiê sobre isso, maravilhoso. Depois vocês vão lá no canal do Kim Paim e prestem atenção, porque a coisa vem lá de trás. E Trump trouxe isso. E o que nos interessa isso? O Brasil. Tá, o Brasil. Tá, para vocês terem ideia de que, não, eles não estavam mais focados em ajuda humanitária, dá uma olhada nisso aqui. Vocês sabem que tipo de pessoas são essas, né? Os terros. E olha, eles estão numa tenda, tá? De quem? Patrocinada por quem? Né? Bom, mas assim, nós temos certeza que está no Brasil? Sim, nós temos certeza que está no Brasil. Há muito tempo, tá? E, coincidentemente, até os intocáveis foram tocados. É muita grana, muita grana. Então, nós agora começamos a ter luz no fim do túnel sobre quem estava por trás e quem ainda está por trás de, né, a supremacia do Brasil. Não a branca, mas a de toga. Tá? E olha só, uma das pessoas bancadas, se é que é espanto para alguém, né? Governo dos Estados Unidos doa dinheiro ao Instituto de Felipe Neto para combate à desinformação. Outras instituições, como o Sleep Giant do Brasil, também recebem recursos dos norte-americanos para combater discurso de ódio. Gente, se fosse só isso, né? Aí eu quero trazer para vocês, tá, uma lembrança
uma lembrança. O Verdivaldo, o Green, ele tentou trazer junto com o Michael Schellenberg, tá? um jornalista americano, o que nós chamamos de Twitter File. Eu tenho vídeo nesse canal falando sobre denúncias, né? E de repente parou tudo. Parou. Pois é, gente, porque o Green, ele já teve o marido dele brasileiro que de repente ficou doente e nunca mais saiu do hospital, né? E aqui, assim, helicópteros que caem, jatos e etc, é muito comum, porque a gente tem, né, uma coisa estranha no ar. Eu não sei se são mudanças climáticas que fazem esses fenômenos acontecerem. E aí diz o ditado, quem tem medo, né? Então, tinha parado a história. Agora veio com força total, tá? Eu não sei se vocês lembram, né, do Michael Schellenberg, que ele tinha, né, denunciado isso junto com o Green. Quem trouxe foi o Green, e nós vamos ouvir, tá, o que ele tem a dizer sobre isso. Mas antes, a gente vai ouvir o Mike Benz, que trouxe também isso, que ajudou a trazer. Vamos ver o que ele tem para falar. Populistas varreram o mundo, como no Zimar em 2016 com Trump e o que aconteceu na Europa com Marine Le Pen, Matteo Salvini e Nigel Farage. A ajuda do ZEWA declarou uma guerra santa contra a censura. Contra todos os grupos populistas, incluindo Bolsonaro. Steve, estou te dizendo agora, se o ZEWA Day não existisse, Bolsonaro ainda seria o presidente do Brasil e o Brasil ainda teria uma internet livre e aberta. Foi o ZEWA que gastaram dezenas de milhões de dólares do contribuinte americano, financiando a pressão para aprovar leis contra a desinformação no parlamento, lá financiando os advogados legais que impulsionaram o Tribunal de Censura, o TSE, para reprimir os tweets de Bolsonaro, assim como as mensagens que circulam no WhatsApp e no Telegram. Eles construíram um polvo da censura no Brasil, e isso foi feito inteiramente pelos ZEWA, porque os ZEWA declararam Bolsonaro um populista, o Trump dos trópicos, e então montaram essa operação para controlar a informação. O ecossistema lá, um dos beneficiários do meio, até disse em uma chamada pública que o objetivo era eliminar a troca internacional de ideias entre o movimento Trump e o movimento Bolsonaro. É isso que os ZEWA fazem. Eles eliminam o populismo interno, pois isso interfere em suas metas externas. Precisa repetir quem eles financiaram? Precisa? Eles financiaram. Tá? Não vamos falar, não precisa, né? Mas é o movimento MSTF, ou MST, né? O movimento dos Supremos Togados Eleitorais. Ficou claro, né? A interferência direta aqui, quem financiou para que houvesse essas interferências. E agora eu vou trazer o Mike Schellenberg, porque ele vai explicar, ele vai explanar melhor tudo isso. O Mike Benz foi mais direto com relação ao que aconteceu aqui com o Bolsonaro, mas o Schellenberg, né, vai explanar melhor isso. Então vamos ouvir. E expor publicamente os podres da USAID, Musk e Trump enviaram um forte sinal contra a censura e outras ações antidemocráticas usadas pela USAID. A USAID é uma agência que atua tanto em ações secretas para desestabilizar governos estrangeiros, quanto como uma das principais entidades do governo do ZEWA dentro do establishment de política externa. A busca pelo globalismo e pela intervenção estrangeira provou ser não apenas custosa e distraente, mas também alimentou abusos de poder contra cidadãos americanos. Desde 2016 ficou claro que a política externa do ZEWA prejudicaria a harmonia interna, causando desestabilização. Para enfrentar na alegada desinformação, o complexo industrial de censura adotou táticas de contra-terrorismo e inteligência de outros países, reutilizando operações psicológicas para influenciar a opinião pública interna.
o reaproveitamento de ferramentas de segurança nacional foi fundamental na atuação do governo contra Trump, seus apoiadores e dissidentes. O governo do Zewa trabalha para derrubar governos estrangeiros ou simplesmente influenciar o que eles fazem. Nos últimos anos, a USAID tem financiado a defesa da censura em todo o mundo por meio de seu programa de combate à desinformação, que faz parte de seu consórcio para fortalecimento de eleições e processos políticos. Este trabalho incluiu financiamento para organizações de verificação de fatos, inclusive no Brasil, que os governos utilizam para justificar a censura às empresas de mídia social. Os laços entre o trabalho da USAID para a mudança de regime no exterior e as ações anti-Trump no ZEUA podem ser mais significativos do que se imagina. Antes de trabalhar no Departamento de Segurança Interna, Nina Jankovic trabalhou em programas de assistência à democracia. Para a AND, o programa financiado pela USAID na Europa Oriental, e como descobrimos através dos arquivos do Twitter, a ChangeWits esteve envolvida em um esforço de um fundo de capital de risco da CIA. Esforço para controlar a moderação de conteúdo do Twitter e a indignação dos democratas progressistas. Bem, em parte porque a USAID financiou muitos deles, incluindo Alexandra Ocasio-Cortez. Trump e Musk podem enfrentar uma intensa reação do Congresso esta semana devido ao corte abrupto no financiamento da USAID, demissões de líderes e fechamento de contas no X. Trump pode ter abordado a preocupação ao afirmar a um repórter que ainda não decidiu sobre o futuro da organização, apenas afastando os radicais que a lideravam. É surpreendente que Trump, alvo de zombarias dos democratas e da mídia como fascista, tenha desafiado o establishment de maneira mais eficaz do que figuras da esquerda, como Ocasio-Cortez. A ênfase de Trump em soberania e realismo representa uma mudança significativa em relação às décadas de intervenções externas. Esse movimento é um passo-chave para desviar o foco do ZEUA. Trump destacou em 2016 a transição de projetos globalistas para a prosperidade doméstica como um pilar de sua plataforma. Não vamos mais entregar este país ou seu povo à falsa canção do globalismo. A verdadeira base para a felicidade e a harmonia é o Estado-nação. É isso, gente. Agora a gente vai ouvir, para fechar, tá? Só tem ela. Ana Paula Henkel, né? Para acabar de explicar. É inacreditável os bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de dólares que têm sido despejados nas mãos de projetos que não têm absolutamente nenhum interesse ou dos Estados Unidos ou do povo americano, e nós estamos falando de bilhões de dólares do pagador de impostos. A USAID não é um órgão que recebe doações, por exemplo, porque seria normal um órgão recebendo doações dos bilionários, da turma de Davos, do Bill Gates. Não, nós estamos falando de dinheiro do pagador de impostos, daquelas pessoas que lutam para pagar os seus impostos em dia e que estão vendo o dinheiro, quer dizer, agora a torneira foi fechada de vez. O Elon Musk não apenas passou o final de semana lá, Paula, mas os engenheiros do Elon Musk também passaram o fim de semana dormindo dentro do prédio da USAID, trancaram e falaram: aqui a gente vai resolver tudo e vai passar linha por linha onde cada centavo está indo. Então, das 4 da manhã até agora, a cada 15 minutos, a secretária de imprensa da Casa Branca, a Caroline Leavitt, ela aparece com mais uma lista. 1 bilhão de 11 milhões para o Irã, para um programa infantil, 10 milhões para o Catar, 5 milhões para ensinar as pessoas no Vietnã a reciclar lixo. É uma lista gigantesca, tão grande, Paula, de absurdos, que daria um programa inteiro aqui. Então, eu vou escrever sobre isso na edição dessa semana. Já comecei a escrever. O artigo vai ficar um pouco maior do que o normal, porque quero mostrar como esse dinheiro está sendo usado também, ou pelo menos estava, agora acabou. E esse é o ponto que nós precisamos ver no Brasil. Esse dinheiro também foi usado para interferência em algumas democracias, em algumas eleições pelo mundo,
em alguns grupos ideológicos, militantes, e tudo sob o manto do combate à desinformação. Que coisa mais familiar, né, pra gente aí no Brasil. Paula, é um absurdo, os americanos estão furiosos. Vejam vocês, até para a imprensa vendida aqui, né, como Político, por exemplo, que é um veículo de imprensa da extrema esquerda dos Estados Unidos, 8 milhões de dólares para o Político, 8 milhões de dólares para Reuters. Então é muito fácil entender agora, com tanto dinheiro despejado na mão daqueles que só têm interesse no controle social, porque nos últimos 8 anos houve essa demonização de Donald Trump, dos republicanos, e foi impressionante, Paula, como nos últimos 8 anos parecia um copiar e colar de todos os veículos alinhados à USAID. Era a mesma manchete, era o mesmo teor no artigo, no texto, na notícia, e agora tudo faz sentido. Para finalizar, Paula, os democratas estão nervosíssimos, eles estão na porta, vários parlamentares, inclusive, ali se revezando, numa pequena multidão na porta do prédio da USAID, e o governo americano, Donald Trump e Elon Musk, estão dando de ombros, estão recebendo aplausos das pessoas. Finalmente nós vamos saber o que aconteceu com o nosso dinheiro. Lembrando que o diretor interino da USAID é o secretário de Estado, Marco Rubio, que tem uma pauta importante na agenda dele, viu, Paula? A América Latina. Daqui a pouco essa história vai chegar com mais detalhes no Brasil. Gente, daqui a pouco vai chegar com mais detalhe. Como se não bastasse tudo isso, né? Que nós já vimos. Então, gente, ainda nem começou. Nem começou. Né? Pessoas que tentaram, como eu falei, do Green, talvez, né, tenham puxado o freio porque coisas acontecem. E como vocês viram, é no mundo inteiro. Eles interferiram no mundo inteiro. Em vários países, não só aqui. Aqui os dois, tanto o Mike Pence quanto o Schallenberg, foram diretos, Bolsonaro, né? Então, gente, é muita coisa, é bem pesado. E vocês viram que tipo de coisa eles financiam, né? Então, ainda está começando, então nós podemos ver luz no fim do túnel. Acho que agora sim, acho que agora não é só promessa jogada ao vento. Eles já extinguiram o Musk, o Trump, como ela falou, o Musk ficou lá, ó, dormindo com a equipe dele, até pegar e tal, e aí tendo a prova, pronto, acabou a palhaçada, tá? Então já está em ação, não é uma coisa para o futuro. Então nós já podemos ver a luz no fim do túnel, né? E vocês lembram da prisão do Felipe Martins? Até isso, tá? Vamos ver. Mais um minutinho de Ana Paula. Posso dar uma notícia aqui que eu acabei de receber uma mensagem aqui de um assessor de um dos senadores dos Estados Unidos que acabou de ver o meu tweet, que eu tuitei mais cedo, USAID, Lula, Brasil, TSE, que tudo isso tinha que ser investigado. E ele acabou de me escrever o seguinte, que haverá uma investigação em relação à USAID, não apenas as eleições no Brasil, mas vejam vocês, eles vão investigar também se houve algum tentáculo de dentro da USAID ou da CIA usando a USAID para a entrada nos computadores da imigração dos Estados Unidos, que falsificou a entrada de Felipe Martins no país e aquilo tudo que nós mostramos aqui. Então eles vão agora investigar se há uma conexão em quem fraudou a entrada do Felipe Martins no Brasil com o órgão USAID. Quem será, hein? Então é isso, gente, só está começando. Então, eu trouxe para vocês, você vê que eu não estou comentando muito, já ficou longo, porque está o apanhado geral, para que vocês entendam. Vamos aguardar, né, que vai vir muita coisa ainda por aí, para o nosso bem, para a nossa alegria. Não é verdade? Vamos continuar confiando no nosso Deus,
tá? Eu sempre vou repetir para vocês, se ele nos deixou chegar até aqui, é para destruir de vez esse partido das trevas, é para que não houvesse dúvidas, independente do que está acontecendo, de como é que foi as coisas aqui, esse cara que voltou, o Dom Ratão, tá? Ainda tinha alguns que o idolatravam, e ele, por si só, independente disso tudo, perdeu esses adoradores. E isso é que importa. É para que nunca mais brasileiro algum lembre que existiu esse Dom Ratão, ou que se lembre dele só enquanto ele estiver na cadeia, né? Porque ele vai voltar para lá. E nunca mais se esqueça quem são o Partido das Trevas e seus aliados. É isso, gente. Vou ficando por aqui. Beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui.